Podem abrir então as vossas Bíblias em Jonas. E desta vez eu vou só fazer um voo só sobre Jonas, mas para aqueles que estão curiosos para saber quando é que isto termina, mais, se Deus quiser, mais 3 quartas-feiras eu termino o Velho Testamento, porque eu vou juntar vários livros para conseguir voar o mais depressa possível e fechar o Velho Testamento o mais depressa possível. Bem, vamos ficar aqui um bocadinho nesta imagem. Eu desta vez fiz diferente. Eu tenho esta imagem, mas depois tenho 3 outras imagens. Em vez de ter aqueles pontos e aqueles versículos, vou-vos dar imagens. Hoje vou fazer a técnica de Jeremias, que é imagem e a técnica figurativa. Em vez de pôr texto, vamos pôr imagens. Quem sabe se vai funcionar melhor? Não sei. Porque a Bíblia está repleta de profetas que falavam de forma ilustrativa. E hoje não vai ser com texto, vai ser com imagens. O nosso voo hoje, se hoje aparecesse aqueles painéis dos aeroportos, dizia de Jope para Ninive. Este é o voo de origem Jope, destino em Ninive. Se me perguntassem hoje, e qual era a terminologia correta de hoje? Olha, Jope hoje é Tel Aviv. Ninive hoje é Mossul, no Iraque, que foi a capital do ISIS. Ouviram falar de Mosul antigamente, há pouco tempo, quando houve aquela questão do Daesh, que era um bastião do ISIS, em que as tropas americanas e não só tentavam lá chegar, pois é mesmo aí que está Nínive, em Mossul. Já vos falei na Bíblia que aqui no Velho Testamento temos aqui os profetas menores e que temos os profetas maiores. Eu, agora, como brincadeira, Jonas não é nem um profeta maior nem menor. Aliás, Jonas pertence aos profetas menores, mas para mim não é o profeta maior nem menor. É o profeta perdido. É o profeta que se perdeu. E que Deus teve que ir buscar a algures no meio do mar e trazê-lo de volta à casa. Portanto, Jonas não é, em bom rigor, nem maior nem menor, é perdido, que se encontrou. Mas faz parte da classe dos profetas menores. E é seguramente o livro dos profetas menores mais conhecido por toda a gente. Okay? Se pedissem a alguém, que não vou fazer esse inquérito, qual é a história dos profetas menores ou o livro dos profetas menores que as pessoas conseguem resumir melhor, sem dúvida, daqueles 12 livros seria Jonas. Até pelos não crentes. Conhecem todos a história da baleia, mas com troça, e já vamos falar sobre a baleia, que não sei se foi uma baleia, foi um peixe. No hebraico, a palavra é peixe grande. Está ali um rabo de uma baleia, é o que eu encontrei, mas eu não sei que peixe será. Eu não sei se o peixe já foi extinto. Se ainda existe, eu não vou fazer esse tipo de exercício. Uma curiosidade. Deus na história pede aos profetas para se dirigirem para sul, quando pede para eles pregarem ao sul a Judá, pede para eles se dirigirem para norte para pregarem em Israel, norte, mas também pede para se dirigirem para este, e neste caso pediu para Jonas pregar a Nínive, que está a este, mas Jonas foi para o oeste. Ou seja, nós vemos na Bíblia que Deus pede para os profetas... Vemos aqui que houve viagens norte, sul, este, oeste, dos profetas para falarem da palavra de Deus. Neste caso, indo para o oeste, estava Jonas a fugir. Portanto, vemos aqui profetas a dirigirem-se para todos os quadrantes. Nem sempre pelos melhores motivos. Mas dirigiram-se para sul, para norte, para este, para oeste. Tal como Jonas, todos nós corremos... Podes pôr a segunda imagem, se faz favor. Eu não encontrei uma imagem de um homem, porque eu gosto muito deste Kevin Carden, e ele tinha aqui a imagem da mulher, mas é uma Jonas, chamem o que quiserem, que, tal como Jonas estava a caminhar para um furacão e não percebia. Pegou nas malas e, feliz da vida, caminhou para um furacão. E tal como Jonas, todos nós corremos o risco de cometer a loucura de dizer não a Deus e ao seu chamado para nós. E ficamos sempre pior quando fugimos de Deus. Sempre. Sempre. Olha, há uma história que eu li e achei muita piada. Eu acho que aconteceu, eu não sei se aconteceu, eu acho que por quem contou e pela forma como contou aconteceu, mas se aconteceu não sei. Então a história é a seguinte. 2 casais. As mulheres decidiram fazer compras no shopping na véspera de Natal. Aqueles homens disseram, não, jamais, não vou. E um deles tinha um barco. Percebe-se porquê, não é? Fazer compras no shopping já não é fácil. Na véspera de Natal... Coitados daqueles homens. Bom, então aqueles homens, um deles tinha um barco. Epá, vamos dar uma volta ali no mar. Ali no lago e não sei o quê. E foram dar uma voltinha de barco.
Epá, estavam ali já a andar muito bem, de repente dá-se um grande temporal, aquilo começa a ficar feio. Epá, isto começou a ficar complicado. Como se não bastasse, eles apanham um banco de areia e ficam atolados. E um deles sai para fora para tentar puxar o barco. E o outro chega só ao pé dele e diz assim: epá, estávamos muito melhor estar com elas no shopping. Porquê é que a gente não ficou no shopping? Resumindo, eles desejaram ter seguido outro caminho. Mas acharam que o caminho que eles tinham inicialmente era melhor. O Jonas desejava ter estado no shopping e não ter ido apanhar aquele barco. E percebeu mais tarde, com muita dor e muito sacrifício, quando estava no banco de areia a puxar o barco, que tinha feito a pior decisão. E por isso é que eu achei esta história muito interessante para o livro de Jonas. O livro de Jonas é pequeno, tem 4 capítulos, 48 versículos, e apesar de ser curto, merece um voo exclusivo, como vamos ver. Será que esta história é para ser levada a sério? Porque há muitos que não acreditam nesta história, que acham que é tudo uma fantasia, uma alegoria. Bem, há quem diga que Jonas representa os judeus e a baleia representa o Nabucodonosor, que vai engolir os judeus e levá-los ali para fora como uma antecipação da invasão babilónica. Se formos por aí, então o que é que eu posso acreditar e não posso acreditar na Bíblia? O que é literal e o que não é literal? Qual é o limite daquilo que é fictício e o limite daquilo que é credível, como está escrito? Criamos ali uma caixa de Pandora complicada. Mas eu nem vou falar do Josefo, o célebre historiador Josefo, e nem me vou guiar por ele, mas ele também disse e citou esta história de Jonas como sendo credível historicamente. Ok? Onde é que fica a fronteira entre o real e o simbólico? Ok? Onde é que fica? Muitos dizem, eu não consigo, a propósito da baleia que engoliu Jonas, eu não consigo engolir esta história. Vamos ver. Vamos cortar a direito, ok? Eu vou credibilizar, aliás, a própria palavra de Deus credibiliza-se. Como? Jesus Cristo credibilizou Jonas. Como? Sim, eu cito Mateus 12, 40 e 41, eu cito. Pois, tal como Jonas... Ele disse que havia um Jonas. Ponto número 1. Esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, ou uma baleia. Ok, então ele diz que há um Jonas, Jesus, que teve 3 dias e 3 noites dentro de um peixe grande. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Assume que havia um povo chamado ninivitas da cidade de Nínive. E a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Assume que eles se arrependeram, esses ninivitas, com a pregação de Jonas. A brincar, Jesus está a resumir Jonas todo. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Ou seja, em Mateus, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é totalmente insuspeito e não é mentiroso, credibilizou Jonas. E mais, em 2 versículos resumiu o livro de Jonas. Está feito o voo. Ele faz um voo muito mais rápido do que eu. Ele resumiu o livro de Jonas. Além disso, ele associou a experiência de Jonas à sua ressurreição e morte. Se Jonas não for real, a morte e a ressurreição de Cristo foram mentira. Desculpem dizer isto assim, mas é. Quem pôs as coisas nestes termos foi Jesus. Quando Jesus diz, tal como Jonas, eu também vou morrer e ressurgir, se eu estou a negar a história de Jonas, estou a negar a morte e a ressurreição de Cristo. E isto é sério. Portanto, Jonas aconteceu. Ok? Porque Jesus disse e porque também Jesus correlacionou com a sua morte e ressurreição. Ok? O desafio para acreditar no livro de Jonas, não está no que está no capítulo 1. Não está no capítulo 2. Não está no capítulo 3. Não está no capítulo 4. O verdadeiro desafio para eu acreditar em Jonas, sabem onde é que está? Está em Gênesis 1:1. Porque se eu acredito que Deus, e Jesus também, do princípio, do nada, criou tudo, acreditar que uma baleia engoliu o Jonas é um passeio no parque. É ou não é verdade? Lembram-se quando eu falei de Gênesis e disse, Gênesis 1:1. Se não acreditam em Gênesis 1:1, não vale a pena fazermos o resto do voo. Lembram-se disso? De repente, quando recuamos e pensamos, Gênesis 1:1, no princípio Deus, do nada, criou tudo o que existe, visível e invisível. Mas qual é o problema de acreditar que o peixe engoliu Jonas e voltou a cuspir para fora? Não é nada. É um passeio no parque. E de repente já parece tudo mais fácil, não é? Mas afinal de contas acreditamos em Gênesis 1 ou não?
Nós acreditamos que Deus do nada criou tudo? É porque se acreditamos nisso, tudo o resto é muito fácil. É que Deus começa logo a sério. Gênesis 1, tumba. E agora, antes de mais alguma coisa, processa. Ok, estou preparado. Então agora a seguir é um passeio no parque. E tudo o resto foi um passeio no parque. O que é difícil é Gênesis 1. Ok? Eu não me canso de dizer isto porque eu acho que isto é importante. Resumo do livro. Capítulo 1, nós vemos Jonas a fugir de Deus. No capítulo 2, nós vemos Jonas a correr para Deus. No capítulo 3, nós vemos Jonas a correr com Deus. E no capítulo 4, não é correr com Deus, é correr ao lado de Deus. E no capítulo 4, nós vemos Jonas correr combatendo Deus. São 4 formas de eu ver Jonas e a história de Jonas, ok? Fugir de Deus, 1. Correr para Deus, 2. Correr com Deus ao lado, 3. Correr combatendo Deus, 4. Fugir de Deus, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho... Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Nós não sabemos muito de Jonas, mas tendo como base segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, que cita Jonas, e cita dizendo isto: ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o tal, o qual era de Gat-Hefer. Nós ficamos a saber qual era a cidade de origem de Jonas, que era Gat-Hefer. Onde é que é Gat-Hefer? É na Babilónia, a cerca de 6 km de Nazaré. Atualmente, essa localidade é ocupada pelos árabes e chama-se El Meshet. E pode ser visitada. E há várias pessoas que têm conhecimentos e conseguem visitar El Meshet, que é chamada Gat-Hefer. Ok? Lembram-se, só um parênteses, lembram-se dos fariseus a dizer em João 7,52 que nenhum profeta jamais saiu da Galileia? Para dizer a Nicodemos, desculpa lá, mas este Jesus nem parece que vem da Galileia. Não pode ser, porque nada de bom vem da Galileia. Eles eram chamados os estudiosos. Pois é, mas não tinham estudado bem a lição. Porque afinal havia um profeta saído da Galileia, que era Jonas. Porque Gat-Hefer e El Meshet é na zona da Galileia. Portanto, eles não estavam bem informados e, afinal, os fariseus tinham-se esquecido, tinham perdido a lição nessa altura lá no templo. Faltaram essa classe. Que Jonas vinha de Gat-Hefer, que é justamente da Galileia. Portanto, há um profeta que saiu da Galileia antes do próprio Senhor Jesus Cristo. E não é por acaso que Jesus também o cita. Se calhar porque é outro da Galileia. Agora estou aqui a parafrasear. Não sei. Olha, aquele que tu achas que nunca saiu da Galileia, eu sei da Galileia, então estou-me a criticar, ok. Mas há outro que também saiu da Galileia, que é Jonas. Portanto, isto está tudo ligado. O nome Jonas significa pomba, o que é significativo. Porque pomba transmite-nos a ideia de um animal pacífico, dócil, obediente, coisa que Jonas não é. Jonas podia ser um belo de um corvo. Portanto, pomba não tem nada. Ele não viveu em função do nome que tinha. Faz lembrar o marido da Noemi, o Elimelech. Elimelech, que o Eli é, meu Deus, Melech é rei. E Eli é... Lembrando de uma coisa muito gira. Melech é rei e Eli é meu Deus é. Eu há dias estava a ver um filme de judeus e eles citaram o nome Melech. E traduziram por Senhor. E ele, está mal traduzido. E o meu pai assim no meio. Mas como é que tu sabes? Porque Melech é rei. E eles puseram como Senhor. Isto aconteceu e é verdade que não estava bem traduzido. Então, ver, a gente a estudar a Bíblia aprende certas coisas. Até conseguimos traduzir melhor que o tradutor dos filmes. Mas depois o resto eu não apanha mais nada também. É só mesmo essa parte. Mas eu lembrei-me do Elimelech. Sim, mas ele também não viveu em função do nome que tinha. Porque ele, se acreditasse que o seu Deus era rei, não tinha pegado na família e para uma zona onde Deus não era rei, que era Moab. Ele não viveu em função do nome que tinha. Tal como Jonas também não viveu em função do nome que tinha. 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era a capital do Império Assírio. Ok? Esta cidade existia desde os tempos de Nimrod, que está em Gênesis. Está a 300 km da Babilónia. Ok? E a mensagem que Deus tinha dado a Jonas era uma mensagem que devia agradar a Jonas. Era uma mensagem de amor? Não, era uma mensagem de destruição. E Jonas queria aquela cidade destruída. Para que possam pensar como Jonas pensava e talvez justificar porque ele pegou nas malas e foi para Tarsis. Imaginem um judeu, no auge da Segunda Guerra Mundial, lhe dizerem: olha, o Hitler fez estes campos de concentração todos, matou a tua população desta forma, milhões de pessoas, e agora Deus quer que tu vais ter com ele para que lhe dês um aviso para que ele se possa salvar e os seus pecados serem perdoados. E ele perdeu família, etc. Porque os assírios eram cruéis. Era um filme de terror. Eu nem vou falar sobre isso. Essa pessoa, esse judeu, se estivéssemos nos sapatos dele, pensa: isto não é justo ele ser salvo. Não é justo ele ser perdoado. Ele merece que ser decapitado, cortado às postas.
O que pediram a Jonas foi mais ou menos isto. Vai ter aquele povo que tem feito 30 por uma linha, que é cruel, que merece a destruição, e pregar esta mensagem de destruição, tendo como base e com o objetivo que eles se convertam. Não apetece. Deus, estás enganado, não apetece. Eles não merecem. E quando eu penso nisto, eu percebo um pouco Jonas. E não o critico tanto. Então o que ele fez? 3. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, lá está, Tel Aviv, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. O Senhor Pomba foge. E quer fugir, saem para onde? Para Tarsis. Onde é que é Tarsis? O Estreito de Gibraltar. Ele queria fugir perto de Portugal. Pensa assim, houve um profeta na Bíblia que quis fugir para perto de Portugal. Ok? É curioso que o único profeta que quis se aproximar de Portugal, Deus meteu dentro de um peixe. Isto dá a pensar. Isto dá a pensar. Acho incrível que por vezes achamos, tal como Jonas, que podemos fugir da presença de Deus, fugir da face de Deus. Nesta altura Jonas já tinha conhecimento do livro dos Salmos, porque cita, não é cita, mas fala no capítulo 2 de muitos versículos que são versículos típicos do livro de Salmos. Já vamos ver isso. E tendo como base isso, eu deveria conhecer o Salmo 139. E eu vou ler. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Ele queria fugir dele, deste Deus. Conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu te conheces. Tu me cercaste por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão, e tal ciência é para mim maravilhosíssima. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugir da tua face? Jonas conhecia isto. No entanto, queria fugir da face de Deus. É possível. Quando Jonas parte para Tarsis, ok? Para perto de Portugal, ok? 3 mil quilómetros de 3 mil quilómetros, sim, de viagem, era 2 mil e qualquer coisa milhas. O que ele está a fazer é apresentar uma carta de missão de profeta. Diz assim, Deus, eu apresento a minha carta de missão de profeta. Eu quero seguir o meu caminho. Já não quero ser mais profeta. Esta fuga faz lembrar aquelas fugas das prisões de alta segurança, em que está destinada a baterem com o nariz na porta. A gente sabe, eles querem fugir, mas isto vai correr mal, tem tudo para correr mal. Eles vão chegar a uma cerca que está eletrificada e vão cair para o lado. Isto tem tudo para correr mal. E Jonas já devia saber disso. Aliás, Moisés também quis fugir. Eu não sei falar. Vais falar, e foi. O Jeremias também quis fugir, houve uma altura que quis fugir. Não, tu vais falar, e foi. Ele já devia saber que com Deus, essa história de fugir é impossível, porque Deus está em todo lugar. E de Deus não se foge. De Deus não se foge. Versículo 4. Vamos pôr a segunda imagem? O Senhor mandou ao mar um grande... Isto não é uma imagem de escola dominical, está bem? Eu não tenho muitas para vos mostrar. Mas achei a piada pegar algumas imagens para vos apresentar. O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Vejam o versículo 3. Como é que começa? Jonas. Mas Jonas. Na minha tradução é mas Jonas. No versículo 4 é mas o Senhor. Vemos aqui um braço de ferro. Mas Jonas e mas o Senhor. E Jonas achava que podia ganhar este braço de ferro. E volta e meia nós temos braço de ferro com Deus, achando que podemos ganhar o braço de ferro. Mas Jonas, mas Senhor. Sabem, quem põe o ponto final é sempre Deus. Quem põe o ponto de exclamação é sempre Deus. Não vale a pena fazer mas Jonas e o mas Senhor ganha sempre. Sempre. Isto faz lembrar Paulo. O Saulo de Tarso. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Lembram-se? Deus estava a lutar com Paulo há muito tempo e Paulo contra Deus. Paulo sentia o toque de Deus, os aguilhões, e ele estava a recalcitrar e estava-se a magoar com isso. Eu, quando falei da estrada de Damasco, falei disso. E ele queria fazer braço de ferro. Fazer braço de ferro não dá. Paulo fez braço de ferro com Deus. O que aconteceu? Foi atirado. Jonas fez um braço de ferro com Deus. O que aconteceu? Foi atirado. Só que um foi para o mar e o outro foi para o chão. A questão é, quando fazemos braço de ferro, nós somos sempre atirados. Não sei para onde. Quem faz braço de ferro com Deus, a chegar a uma altura, tem que arranjar um seguro contra quedas, porque vai parar a algum lado. Ou pode ser molhada, ou pode ser seca, mas vai cair a algum lado. Correção severa, Provérbios 15:10. Há para o que deixa a vereda. Eu podia traduzir isto de outra forma. Queda violenta, há para quem se foge de Deus. Não sei para onde, mas queda violenta. Se a voz de Deus não é suficiente, se a Bíblia não é suficiente, então sugiro vivamente um seguro contra quedas, porque vamos precisar. Versículo 5.
Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio. Eu já vou acelerar, está bem? O capítulo 1 é mais importante. Para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e aceitou e dormia um sono profundo. Vejam aqui outra vez. Mas Jonas, outra vez. Lá está. O braço de ferro continua. Mas Jonas, porém. Ele continua a fazer braço de ferro. Ele continua a descer, e a descer, e a descer, e a descer, e a descer. E era o Jonas a fazer braço de ferro com Deus. Continua a sua viagem egoísta. Ok? Anestesiado pelo seu pecado. Sabem que existem duas histórias na Bíblia que nos falam de profundo sono e tempestades. Vocês sabem quais são? Uma é esta. E outra é quando o Senhor Jesus adormeceu no barco. São duas tempestades, dois sonos, mas são sonos diferentes. O sono de Jonas é o sono que deriva do seu pecado. O sono de Jonas é o sono que deriva do seu erro, que o faz com que ele fique praticamente sem se aperceber que está quase a morrer. O sono do Senhor Jesus é o sono que deriva da paz e com a certeza de que Ele vai cuidar de tudo no despeito das tempestades. Que é justamente o contrário, é um sono ativo. É um sono desperto. Ou seja, o sono que Deus dá é ativo. O sono que o pecado dá é passivo. O sono que Deus dá permite-me ver. O sono que o pecado me dá cega-me. Estão a ver dois sonos diferentes das tempestades? Eu podia ir por aqui, mas eu não tenho tempo. Portanto, vejam de rajada esta parte e vamos já, o avião está já a passar. Versículo 6 e 7. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? É triste quando um descrente corrige um crente. Mas por vezes os crentes são corrigidos pelos descrentes. Isto devia envergonhar os crentes. Está aqui o mestre do navio, que era pagão, a corrigir um profeta do Todo-Poderoso. O que é que tu tens, ó adormecido? Versículo... Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Lembram-se quando eu falei há pouco tempo, aquele versículo que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão? Deus quis que se fossem lançadas sortes. Porque Deus quis que Jonas fosse apurado nesse lançamento das sortes. Quem é que lançou as sortes? As pessoas. No seu livre-arbítrio, a 100%. Mas Deus quis que as sortes fossem lançadas, permitiu, e no final decidiu que a sorte calhasse sobre Jonas. E aqui vemos aqui um exemplo paralelo, interessante, entre o livre-arbítrio do ser humano e a decisão final de Deus de conjugar tudo de acordo com os seus fins. Caiu com Jonas. Ok? Até aqui a história era Jonas e Deus. Mas temos aqui uma terceira parte envolvida. As pessoas estão no barco. E passam a ser três entidades. Jonas, Deus e as pessoas do barco. Estão todas metidas ao mesmo barulho. Todas. E sabem, quando nós pecamos e mantemos a nossa desobediência, nós vamos sempre afetar outros. E geralmente são aqueles que estão mais próximos de nós. Sempre. E quando nós permanecemos no nosso pecado, se nós não quisermos sair do pecado por mais nada, pelo menos que saiamos para que outros não sejam prejudicados. Porque quando continuamos, sabendo disso, devemos ser cobardes. Isso é cobardia. É saber que estamos a fazer mal, daqui a um tempo, aos que estão próximos de nós. Isso chama-se cobardia. Ok? Lembram-se de Acã? O outro que foi cobarde, que fez com que pessoas inocentes fossem mortas quando foram atacar Ai. Ele morreu, a sua família foi toda morta. Porquê? Por uma capa babilónica e por uns pedaços de ouro? Valeu a pena? Não, não valeu. Foi atirado, lá está. Lembram-se de quando Davi quis contar a população contra a vontade de Deus? Sabe qual foi a consequência? 70 mil mortos, desde Dan, norte de Israel, até Berseba, deserto do Negev. 70 mil mortos. Quem é que pagou o preço? Davi pagou, está bem, mas pagaram muitos outros que estavam lá perto da população. Ok? Lembram-se do que eu vos falei na última vez que falei sobre aqui no voo, do efeito multiplicador do bem e do mal? Quando agimos bem, isso gera muito bem. Mas quando agimos mal, há o efeito multiplicador do mal. Estão a ver o efeito multiplicador do mal? Versículos 8 e 9.
E então disseram, declara-nos tu por que razão nos sobreveio este mal, o que tal que tinha sido nas sortes, que era Jonas. Que ocupação é tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele disse, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Ele não temia ao Senhor. Ele representava um cargo que deveria temer ao Senhor, mas ele não temia. O Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram... porque aqui no original, o Senhor é traduzido por Yahvé. Eles sabiam quem era este Deus, o Yahvé. Ok? Eles eram pagãos, mas sabiam quem era o Yahvé. Eles lembravam-se que este foi o Yahvé que abriu o mar vermelho. Eles lembraram-se que foi este o Yahvé que destruiu os egípcios. Eles lembraram-se que foi este o Yahvé que destruiu Jericó. E pensaram assim, eu agora tenho um profeta do Yahvé no meu barco, com esta tempestade eu estou tramado. Eu, se fosse o capitão, estava tramado. Eu disse, estou tramado. É com este Yahvé que tu estás a meter. Eles revelaram mais temor ao Deus Yahvé do que o próprio profeta do Deus Yahvé. Eles disseram assim, estás doido? Tu trouxeste a fúria desse Deus que destruiu, que abriu o mar vermelho aqui para o nosso barquinho. Oh, Jonas, tu estás doido? Eles tinham maior percepção de quem era Deus, pagãos, do que o próprio profeta. E isto, quando nós deixamos adormecer, corremos o risco de passarmos este atestado de tudo. E os outros perceberem mais disto do que nós. No versículo 5 nós lemos que eles temeram pelas circunstâncias do mar. Mas agora já temiam pelas consequências. O temor deles mudou, porque eles temeram sobremodo. Eles não temiam só, eles temeram sobremodo. Pelas consequências. Ok? Porque sabiam que estavam a lidar com um Deus Todo-Poderoso. Versículos 12 e 12. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobrevei esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, a Yahvé, os pagãos. Quem é que orou em primeiro lugar neste livro? Foi Jonas. Jonas só orou dentro do peixe. Quem orou em primeiro lugar neste livro foram os tais pagãos. É curioso. Ó Deus Yahvé. Já viram como as coisas... A gente nunca tinha pensado... A primeira oração neste livro é feita por pagãos. Ó Deus Yahvé não é feita pelo profeta. É aqui. Eles oram. Primeiro que Jonas. Não vemos que Jonas tivesse orado. Mas vemos que eles, na dificuldade, oraram. Ó Deus Yahvé. Eu estou a dizer Yahvé porque no original Senhor é traduzido por isso. Nós te rogamos, não precisamos por causa da vida deste homem. Eles sabiam que com esse Deus não se podia brincar. E não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Eles sabiam que este Deus fazia o que queria. Estão a ver, por aquilo que estamos aqui a ler, o que eles conheciam deste Deus. E levantaram as Jonas e o lançaram ao mar, e soou no mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor. E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor o grande peixe, o tal que está aqui na imagem, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vemos aqui várias coisas curiosas. Eu já falei, a oração do povo pagão, supostamente. Deus escolhe improváveis, sabem? E Deus não precisa de nenhum de nós. Nenhum de nós é importante para Deus, porque quando nós não fazemos o nosso trabalho, Deus escolhe outros para fazerem. A oração devia ser feita. Não fazes tu, Jonas, eu vou arranjar alguém que faça. Eram estes que iam fazer e fizeram a oração. E, portanto, Deus escolhe improváveis para fazer o seu trabalho. Eu quero, antes de avançar, aproveitar para vos dizer uma grande lição que eu vejo aqui. Deus nunca desaproveita nada da nossa vida, mesmo os nossos erros. Nunca desaproveita nada. Sabem que há aqueles programas do ReFood que aproveitam os alimentos e tudo mais? É um exemplo parvo. Mas Deus aproveita tudo. Mesmo os nossos erros. Não desaproveita nada. Olha, vamos dar 2 exemplos. Aqui, devido ao erro de Jonas, esta tripulação, estes homens todos foram convertidos ao Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o que é que isto gerou, mas eles foram falar às suas famílias. Quantos mais se converteram ao Deus Yahvé pelo erro de Jonas? O erro de Jonas devia acontecer. Não, o erro de Jonas não devia acontecer. Deus usou o erro de Jonas para bem de outras pessoas. Foi ou não foi? Deus aproveitou um erro de Jonas? Aproveitou. Deus não aproveitou o erro dos irmãos de José quando mandaram para a cova? Aproveitou. Deus não aproveitou o erro de porem José na prisão quando não tinha feito nada errado? Aproveitou. Okay, para bem de muitos. Deus aproveitou o erro aqui o erro de Jonas para a bênção e para a salvação de toda esta gente. Mas, Jonas ser enviado para o mar e tragado por um peixe, o próprio Senhor Jesus aproveitou esse exemplo como ilustração do que iria passar para ele.
Olha, já agora, vou-vos dizer, lembram-se daquele caso, daquele erro de Jonas? Vai ser igual comigo. Ele aproveitou também isso. Estão a ver como Deus não desaproveita nada? Vocês podem achar, eu já estou farto de fazer asneira. Eu quero-vos dizer uma coisa. Deus vai aproveitar tudo isso. Não devíamos ter feito asneira. Mas Deus aproveita tudo. Agora, temos é que parar de fazer asneira. Vai, não peques mais. Mas Deus aproveita tudo. 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 Para o nosso bem, de acordo com os seus propósitos. Ok? Versículo 17. Preparou o Senhor um grande peixe. Já li. 3 instruções nas entranhas do peixe. Eu acho, no original, preparou o Senhor um grande peixe, aponta para o facto que chamou o peixe e o peixe obedeceu. Eu acho curioso que os animais obedecem mais que os Jonas. O Senhor chama o peixe, sabe-se lá de onde é que ele vem, que peixe é que é, e o peixe vai. Mas diz ao Jonas, Jonas vai ali e Jonas não vai. E Jonas é que era o profeta. Estão a ver isto? E mais à frente vamos ver que os Deus chamou outra vez o peixe para cuspir Jonas e o peixe foi cuspir. O peixe foi obediente, mas Jonas não foi. Jonas não foi. Sabem, toda a gente vê o peixe. Eu quando imagino esta história sempre assustei-me com a parte dele ser engolido pelo peixe. Vocês não têm pesadelos com isto? Eu tinha pesadelos com isto. Para aquela parte do peixe chegar, eu estou no mar escuro, profundo, com ondas, e vir uma coisa enorme a engolir-me, aquilo arrepia, não é? Pelo menos comigo arrepiava. Vocês também arrepiam, que eu sei. Se estivessem lá também se arrepiavam. Entretanto, eu quero-vos dizer que o peixe não foi o mal da história. O peixe salvou o Jonas. Eu sempre achei que o peixe era o mau. Se não fosse o peixe, Jonas morria. Então aquilo que o Jonas achava que ia ser mau para ele foi bom. O peixe salvou o Jonas de morrer no mar. Epá, mas o peixe é mau a engolir e não sei... Amigos, o peixe salvou Jonas. O peixe foi uma boa notícia no meio daquele caos. Porque se não aparecesse peixe nenhum, Jonas tinha morrido. Sabem, quando um homem engole um peixe, isso dá notícia. Mas quando um homem engole um peixe, isso é notícia. Mas quando um peixe engole um homem, isso é notícia. E quando ele fica lá dentro de 3 dias e 3 noites, isso é mais notícia. E ainda é mais notícia quando o peixe depois cospe o homem. Por isso é que ninguém acredita nesta história. E teve que vir a palco o Senhor Jesus credibilizá-la. Ok? Porque ela, de facto, é especial. Mas se eu acredito em Gênesis 1:1, isto não é nada. É ou não é verdade? Pronto. Capítulo 2. Correr para Deus. Orou Jonas... Eu vou agora acelerar. Também vou correr. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Aqui o Jonas ora. Aqui é que o Jonas ora. Nas entranhas do peixe. Depois de experimentar a dor, aquele orou. 2:2. Na minha angústia clamei ao Senhor, Ele respondeu, no ventre do inferno gritei eu e tu ouviste a minha voz. Salmo 120, Lamentações 3. Não sei se ele seguiu por isto, mas é tudo a ver. Por isso é que eu acho que ele já conhecia Salmos. Mais, 2:3. Porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente de águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. Salmo 42, fala nisso. Todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Ok? Ou seja, o que ele está a dizer aqui é muito simples. Eu cheguei ao fundo do poço e estou a pagar a minha rebeldia contra Deus. É isto que em bom português o Jonas está a dizer nesta oração. Há quem diga que esta oração é boa demais para Jonas dizer dentro de um peixe na escuridão, com água salgada até cá acima, enrolado com algas. Esta oração é demasiado teológica. Esta oração não pode ser uma oração feita dentro de um peixe. Eu vou desmistificar isso. Sabem porque é que eu acho que foi mesmo a sério? E foi assim que foi? Porque isto prova que Jonas tinha a sua mente saturada com a palavra de Deus. Mas estava adormecida. E na dor, o que ele tinha lá dentro, veio acima e conseguiu dar aquela oração. Porque ele já estava lá dentro. A palavra já estava lá dentro. A mente já estava saturada. Mas o pecado adormeceu. O pecado congelou o que ele já sabia. E é como se tirasse a ação. Quando a dor veio ao de cima, ele ficou no aperto e falou com Deus, é como se a sua mente saturada com as Escrituras de repente fizesse um clique e ficasse no on e tudo o que lá estava fosse o suficiente para ele fazer esta oração. E quando eu penso assim, isto faz sentido. Jonas é um exemplo e um alerta para nós. Exposição bíblica 24 sobre 24 horas não nos inibe de cair no poço. Jonas, a ser verdade que conhecia as Escrituras como conhecia, eu creio que sim, este homem, que era profeta de Deus, contemporâneo de Oseias e de Amós, salvo erro, mas de Oseias era seguramente, ele conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus. Eu acredito que isto são citações dos Salmos. Não tenho a certeza absoluta, mas parece-me. Ditas num contexto muito difícil. E isso não invalidou que ele fosse para Tarsis. Ok?
Exposição a verdades bíblicas profundas não invalida uma vida para Tarsis ou uma viagem para longe de Deus. O 2.8. O 2.8 é como se fosse um resumo do livro. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Isto podia ser um provérbio de Salomão. Vaidades, há quem traduz isto por ídolos. Os que buscam outros ídolos. Os que buscam substitutos ao Deus poderoso abdicam da misericórdia do próprio Deus poderoso. É como se estivesse a dizer, Deus está a dizer assim, olha, aqueles que escolhem outras fontes de adoração e onde colocam o seu coração para que me substituem, tudo o que colocam, esses que me substituem por outras coisas, estão-se a pôr a jeito para que eu também os deixe. E deixe-os proteger. É isso que quer dizer o versículo. E a pergunta é, o que é que nós temos substituído de Deus? Qual tem sido a nossa vaidade? Qual tem sido o nosso ídolo? Porque se nós não corrigimos trajetórias, estivermos nesse caminho, mais tarde ou mais cedo, ele tira-nos de algum lado. E a sua proteção diminui. A pergunta que podem fazer é, mas qual era o ídolo? Qual era a vaidade de Jonas? Qual era o ídolo de Jonas? Era Jonas. O ídolo de Jonas era Jonas. Era a sua vontade, era o seu desejo. Era tudo isso. Aliás, o ídolo maior que existe somos nós próprios. Não é o futebol, não é o jogo. O maior ídolo que existe na sociedade contemporânea somos nós próprios. É a nossa decisão egoísta, é as nossas vidas egoístas, é os nossos desejos egoístas. O ídolo maior na nossa era somos nós próprios. E já era assim também no tempo de Jonas. Jonas era o seu ídolo. Então, Deus mandou Jonas à água, passar uma temporada num peixe grande, para que Jonas voltasse a convidar Deus a ser o seu Deus. Versículo 2.9. Mas eu te oferecer sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei. Mas vai fazer um sacrifício dentro do peixe? Não. O que ele está aqui a dizer é... Ele aponta para o futuro e diz assim, Deus, se tu me libertares disto, eu vou desistir de mim mesmo. E vou aplicar aquilo que Paulo mais tarde diz em Romanos 12.1, sacrifício vivo. Eu vou desistir de mim mesmo. E vou colocar-te em primeiro lugar. Isto é sacrifício. Ok? Eu não acredito que ele estivesse a falar em sacrifício de fazer um sacrifício como uma ovelhinha, quando chegasse à praia. Não, o que ele quer dizer é mais do que isso. Eu vou deixar de ter Jonas como Deus para passar a ter Deus como Deus. E isso é sacrifício. E é isso que eu te quero apresentar quando chegar à praia. Se tu me cuspires daqui e se tirares daqui. Então Deus fala ao peixe, e que no original significa dar ordens ao peixe, e o peixe obedeceu. E ele vomitou Jonas na terra. Aprendamos com os peixes. Capítulo 3. Correr com Deus. Segue-se o maior milagre deste livro, o revivamento de uma mega cidade, provavelmente o maior revivamento da história da humanidade. 3, 1 e 2. Vê a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Segunda vez. Eu gosto disto porque Deus é um Deus das segundas oportunidades. Pedro que o diga. Pela segunda vez Jonas teve uma oportunidade. Mas eu quero dizer mais. Deus é o Deus das segundas, das terceiras, das quartas, das quintas, das décimas, das 20º oportunidades. Nínive. As suas muralhas tinham mais de 100 metros de altura. 15 portas. Havia torres chamadas zigurates que poderiam ter 200 metros de altura. Estão a imaginar? Ele demorou 3 dias a percorrer a cidade inteira. Se vocês forem fazer um bocado de pesquisa sobre Nínive, está lá os vestígios de Nínive atualmente, e até as fronteiras das muralhas, aquilo era tão grande, que mesmo os pesquisadores, eu estive a estudar isso, dizem que é muito provável que se tivesse demorado vários dias a correr. Dito por completamente pessoas que não têm nada a ver com a Bíblia. Portanto, tudo se confirma. Tudo se confirma. Vemos, tendo como base em Jonas 4, que já vamos ver, que existiam 120.000 pessoas que não percebiam a mão direita da mão esquerda. Eram crianças. Com uma idade muito infantil, que não conseguiam perceber da mão esquerda da mão direita. Não há outra explicação, a meu ver. A ser verdade que eram crianças, estimativas muito moderadas feitas pelos especialistas apontavam que esta população em Nínive rondaria entre 500 a 600 mil pessoas. Quando é feita uma operação evangelística, dita por quem as faz, quem não faço, eles dizem que se 5 a 10%, se for 5 a 10% daqueles que lá estão a assistir, se forem à frente, é uma grande vitória. Não, 5 é uma grande vitória, 10 então é excelente. Eu quero vos dizer que naquela operação evangelística houve conversão a 100%. Não foi 5%, não foi 10%, não foi 50%. Foi o maior cruzada evangelística que alguma vez houve. O Billy Graham, nas cruzadas que ele fez, não conseguiu este resultado e não é impossível. Porque nunca se consegue 100% de conversão. E aquela cruzada evangelística que não teve nada de mensagem que nós hoje temos, que já vamos ver qual era a mensagem da cruzada,
Conseguiu 100% de salvação. Qual era a mensagem? 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminho. Lá está. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava. Qual era a mensagem? O Senhor Jesus morreu pelos vossos pecados e a mensagem de amor era a mensagem de amor. Olha a mensagem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vocês têm 40 dias antes que haja destruição total. E repeti isto até a exaustão. Ai, coitado do homem. Olha, eu vou-vos contar uma história. Acho que foi na... Onde é que eu vi isto? Eu já vos digo em que jornal é que foi. Quase 1900, houve um jornal que relata uma descoberta. Estão a ver aquelas baleias tipo do cachalotes, aqueles que se caçavam para extrair dali o óleo. Moby Dick, estão a ver? Os cachalotes. Houve um homem que tem nome, eu não apontei, já não fui a tempo, mas tem nome, que ele perdeu-se de tripulação, caiu ao mar quando estava a caçar uma dessas baleias. Passados 2 dias, pegaram uma baleia para abri-la, para tirar de lá o óleo, e encontraram esse homem lá dentro, desse cachalote grande. O que é prova de que há homens que conseguem... E ele estava em coma, mas estava vivo ainda. O que é prova de que é possível sobreviver com registros recentes dentro de um peixe grande. E não sei se o peixe que foi maior ainda. Não vou dizer qual era o peixe, não faço ideia. Estou a falar de um caso real, aconteceu. E já vos digo qual é que é o jornal. Já vos digo qual é o jornal. Se não disser agora, digo... a revista que é o Princeton Journal. E depois posso dizer qual é o nome. Aquele homem, devido aos sucos gástricos da baleia, estava totalmente branco. Porque ele era como lexívia, tinha queimado a pele do homem toda. Estava totalmente branco. Agora vou parafrasear. Vou inventar um bocadinho. Eu não vou dizer que aconteceu isto. Eu sabe que eu gosto de vos pôr a pensar. Imaginem o Jonas a chegar em Nínive com esta mensagem. 40 dias e vocês vão ser destruídos. Agora imaginem se ele estivesse numa situação paralela. Eu não estou a dizer que tivesse. Todo branco. Todo branco, tipo lexívia. Um ser assim. Todo esguinhado. E se cá com alguém enrolado, uma coisa qualquer da baleia. Todo branco. A dizer... 40 dias vão ser destruídos. É para as pessoas estavam com medo. As pessoas davam importância. A ser verdade é mais uma prova que Deus pode usar tudo para o seu bem. Quem sabe? E a Bíblia fala no sinal de Jonas. Eu não sei que sinal é esse. Se é a pele branca. Eu não sei. O que eu sei é que houve um homem que ficou dentro de uma baleia e que ele ficou tão branco nos sucos gástricos e ele nunca mais... Ficou sempre assim. Branco, completamente branco. Imaginem. Eu não sei. Quero-vos fazer pensar. Eu não sei se aconteceu ou não. Mas é um facto histórico acontecer com alguém que ficou dentro de um peixe e isso acontecer... Eu estou a imaginar Jonas assim. Eu imagino esta história. No meio de Nínive, o homem todo branco, eventualmente, a pregar aquela mensagem e as pessoas ainda deram-lhe mais atenção, porque ele não era como aos outros. Mas não sei se aconteceu. Não faço ideia. E os homens de Nínive, sim, creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram de saco desde o maior até ao menor. E esta palavra também chegou ao rei de Nínive, levantou-se e cobriu de saco, sentou-se na cinta. Todos converteram. Sim. Todos converteram, como eu já falei nisso. Versículo 10. E Deus via as obras deles como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e lhes faria e não o fez. Houve conversão porque houve arrependimento. E o princípio é o mesmo hoje. Ok? Capítulo 4. Voltamos aos mas de Jonas. Ok? Estou a acabar. Mas não estava tão bem. Estava tão bem, mas aqui começou a correr contra Deus. Já não é ao lado de Deus, é contra Deus. Mas, braço de ferro outra vez. Mas ele não aprendeu a lição. Nós somos assim, nós não aprendemos a lição. Deus volta a dar-nos uma castanhada para fora do barco. E a gente, passado um bocadinho, braço de ferro outra vez com Deus. Nós somos Jonas, somos iguais. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, coitadinho. E ele ficou irado porque os outros se salvaram. Porque ele não queria que os outros se salvassem. O que ele queria era desgraça e castigo para os outros. Que contraste. Temos aqui um Deus tardio em se irar, um Deus que é misericordioso, e um homem sempre pronto a se irar. Nós ficamos satisfeitos quando o infrator é punido. Nós não gostamos quando o infrator é perdoado. Vocês quando veem aqueles filmes e veem aqueles indivíduos que só fazem asneira e depois no final saem bem, que injustiça! Ele merecia aquilo. A nossa natureza humana é punir aqueles que se portam mal. Não é conceder misericórdia nem perdão. Não faz parte do nosso ADN. Porque Nínive merecia destruição e não arrependimento. Por vezes achamos que uns são os melhores que os outros e que uns merecem mais arrependimento do que outros, porque uns são melhores que os outros. Essa premissa é errada, porque aos olhos de Deus são todos iguais. São todos pecadores.
Portanto, aquela história de que uns merecem mais do que outros porque na sua base são melhores que outros, isso não faz sentido porque a premissa fundamental está errada. Porque aos olhos de Deus nenhum parte em vantagem. Somos todos iguais em pecado. Todos nós temos o mesmo potencial dos ninivitas. Todos nós temos o mesmo potencial que o Hitler. Somos feitos da mesma massa. E colocado em mesmas condições de cozedura e de tempero, podemos ser igual a eles. Porque a massa é a mesma. A massa é a mesma. Por vezes pedimos misericórdia para nós. E Jonas pediu na barriga do peixe, ok? Mas quando Deus age com misericórdia para os outros, ficamos com pena. Olha, já pensaram quantas vezes certos irmãos chegam-se ao pé de nós e nós até não dizemos nada, porque não parece bem. Dizem assim, epá, comprei aquilo com um carro novo, agora... não trago de carro e eu já tenho um carro novo. Não ficamos contentes com o sucesso dos outros. Ou aqueles jovens que nunca mais casam e alguém já de repente está noivo. Eu vou casar e o outro assim, eu nunca mais me oriento. Nunca ficamos volta e meia a pensar nisto e não ficamos contentes, nunca ficamos contentes quando os outros estão bem. E isto é aquela base que está por trás do nosso coração de nunca queremos sempre nós. Os outros, vamos lá ver se eles merecem. Mas nós somos Jonas também. Quando a vingança nos move, ficamos cegos. E então, 4:2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra. Ou seja, Deus, eu tinha razão. Eu queria ir ao pé de Portugal e tu sabias porquê. Porque eu sabia que tu ias converter esta gente toda. Por isso é que eu fugi. Estou a ver as desculpas esfarrapadas dele agora, depois de tudo isto. Que Deus o salvou e que aquela gente se converteu. Olha, sabe uma coisa? É assim. Ele nunca ficou... Já vou chegar lá. A desculpa esfarrapada. Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente, ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele estava com a esperança que Deus mudasse de ideias e que destruísse a cidade. Então fez o Senhor nascer uma bobreira e ela subiu por cima da cabeça de Jonas para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bobreira. Nós nunca lemos daqui, no livro de Jonas, que ele se tivesse alegrado, a não ser por causa de uma bobreira. Ele não se alegrou quando recebeu a missão de ir a Nínive. Eu sou o enviado de Deus a Nínive. Não se alegrou por isso. Ele não se alegrou quando a baleia o apanhou e ele não morreu. Ele não se alegrou quando a baleia o cuspiu e ele sobreviveu. Ele não se alegrou quando aquela gente se converteu. Mas alegrou-se quando a bobreira cresceu na cabeça dele. O homem está bem. A fonte de felicidade de Jonas era duvidosa. Mas o que é que nos faz feliz? Aquilo que nos devia fazer feliz não faz. E aquilo que não nos deve fazer feliz, muitas vezes é o que nos faz feliz. Aquilo que devia... esta bobreira tem pano para mangas. Eu não vou falar só a bobreira. Eu deixo isso para o Ana num dia, se ele quiser. Aquilo que nos devia fazer Jonas feliz, não fazia. E aquilo que não devia fazer Jonas feliz, fazia. Então o que Deus faz? Quando nós escolhemos as coisas erradas para depender da nossa felicidade, Deus corta. Esta é a tua fonte de felicidade. As outras não eram. Então a seguir vais morrer, a fonte vai acabar. E a obreira morreu. Coitadinha, sem culpa nenhuma. O Jonas é que teve a culpa. Porque colocou na abobreira a fonte da sua felicidade, a fonte da sua alegria. Cuidado naquilo que colocamos a nossa felicidade. Deus enviou um verme no dia a seguir, ao subir da alba, feriu a abobreira e esta se secou. E ele no fim diz, melhor me é morrer do que viver. Epá, este tipo é dramático. O Jonas é dramático. Mas sabem, nós facilmente podemos entrar em modo depressivo quando colocamos o nosso coração em abobreiras. E mais não digo, porque isto é um voo. Vocês perceberam? Estou a terminar mesmo. Um minuto. Resposta de Deus. 9. É acaso razoável que te enfades assim por causa da bobreira? E ele disse, justo é que me enfado ao ponto de chegar à morte. Ele continua a fazer braço de ferro. Deus dizer, tu ficas chateado por causa disto? E ele assim, sim, eu fico chateado por causa disto, Deus. Eu tenho razão. Já viste, és cruel, Deus. Estão a ver? É ridículo, não é? Mas... Então disse, se tiveste compaixão da laboreira da qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite morreu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Aquilo que eu também vos falei dos 120 mil, está aqui. E concluo com isto. Vivemos numa sociedade cujo foco é prazer, dinheiro, carreira, status. Mas não é almas. E o drama é quando os servos e quando o povo de Deus, a sua igreja, vive na mesma onda. Que é o caso de Jonas. Que os outros vivam é normal. Mas que nós, igreja, não coloquemos o nosso foco nas almas, coisa que ele nunca teve, é que é errado. Porque o nosso foco como crentes é focarmos no negócio das almas. E o resto é secundário.
o resto são bobreiras. Que o Senhor nos abençoe.